Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline, sou professora da Secretaria de Educação do DF já há 15 anos. Trabalho no Centro de Ensino Especial número 2 com a educação precoce. Sou formada pela UNB, Universidade de Brasília, onde também eu fiz uma pós-graduação em estudos do lazer e educação física especial. Desde que me formei, optei por trabalhar nessa área e estou até hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a educação física escolar, especial na educação precoce. Pode mudar, por favor. Eu vou passar assim para vocês mais ou menos o que é o programa de educação precoce, para logo a gente entrar na questão da educação física. Então, a educação precoce é um programa de atendimento educacional especializado a criança de 0 a 3 anos. Isso é o que vem na OP, né, que são as orientações pedagógicas que nós recebemos da Secretaria de Educação. Pode passar? O que é o programa de educação, né, precoce? É um programa da Secretaria de Educação que visa promover o desenvolvimento global e as potencialidades da criança de 0 a 3 anos, no que se refere aos seus aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, sociais e culturais, priorizando o processo de interação e comunicação mediante atividades significativas e lúdicas, assim como orientação, apoio e suporte à família e ao processo inclusivo, fundado na dimensão humana. Então, aí dá uma visão geral do que é o programa de educação precoce. Por favor, próximo. Ao que visa, né? Nós já vimos um pouco no anterior, oferecer à criança, na mais tenra idade, recursos estimuladores destinados à promoção das potencialidades, aquisição de habilidades e competências no seu processo evolutivo de inclusão escolar e social. Então, a criança, ela entra no programa de educação precoce a partir de 0 anos, né, de 0 a 3 anos, e ali ela é trabalhada numa visão educacional, toda essa composição, né, visando bem o desenvolvimento humano. Próximo. A quem se destina? Como nós já vimos, a criança de 0 a 3 anos de idade, com atraso no seu desenvolvimento, aquela considerada de risco, ou seja, vulnerável a apresentar atraso, a criança prematura e as crianças diagnosticadas com necessidades especiais. Então é bom ficar claro que a educação precoce, ela não é atendida só para crianças com necessidades especiais, mas sim também com crianças prematuras, que às vezes o próprio médico da criança haja necessário, né, que ela participe dessa educação, dessa estimulação, então ele encaminha para a educação precoce. Próximo. O Distrito Federal é muito privilegiado, porque nós contamos hoje com 17 unidades escolares com programa de educação precoce. Essas unidades, elas têm centros de ensinos especiais e tem outras escolas, as chamadas inclusivas, onde tem salas de educação infantil e educação precoce. A forma de atendimento nas escolas ou centros especiais são realizadas da seguinte forma. São 2 atendimentos por semana, né? E esse atendimento ele ocorre com duração de 45 minutos cada, quando individualmente. Então esse atendimento é tido por um professor de atividades e o outro educador físico. Existem crianças, a partir de 2 anos e meio, quando já existe uma possibilidade de agrupar, é feito também em pequenos grupos, e aí esse tempo ele é acrescido. Participam do programa da educação precoce, né, o professor coordenador, professor de atividades, pedagogo, e um professor regente educador físico e um professor de atendimentos aos pais. Próximo. O atendimento aos pais, ele ocorrerá de forma sistemática, priorizando seu atendimento em grupos. Esse atendimento é muito importante, porque esse atendimento, ele favorece aos nossos pais
aquele momento que o pai recebe a notícia que tem um filho especial, que tem um filho com alguma dificuldade. Então, a escola, ela tem esse acolhimento, ela recebe o pai. E, além disso, ela ainda recebe orientação dos professores de como dar uma continuidade, né, desse atendimento em casa, para que faça uma dobradinha, vamos dizer assim, entre professor, né, educador, e um trabalho em casa. Pode trocar, por favor. Nós também contamos com um atendimento especial em ecoterapia. Isso tudo são convênios que a escola geralmente consegue. É um método educacional e terapêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, buscando o desenvolvimento biopsicossocial em crianças com necessidades especiais, executado pelos professores da Secretaria de Estado de Educação do DF. Então, a ecoterapia tem sido uma atividade que também tem ajudado e contribuído muito para essas nossas crianças, né? E sempre é disponibilizado das escolas um professor, um educador físico, que acompanha essas crianças ao atendimento, que não acontece na escola, né? Mas sim em locais especializados com isso. E é uma atividade interdisciplinar, atende a questão educacional e terapêutica, porque compõe também de fisioterapeutas, fonos. Então, é uma atividade que tem sido muito boa para as nossas crianças. Próximo. Agora a gente já vai entrar um pouquinho na educação física, né? As competências e responsabilidades do educador físico no programa. Aqui eu coloquei algumas, mas são inúmeras as competências. Primeiro, né, além do acolhimento do professor aos pais, à criança, né, à família, é necessário que num primeiro dia, quando se recebe a criança, a família, você conversar com os pais, saber um pouco da história familiar, a história da criança, a história da gestação, como foi, né? Em seguida, a gente faz uma avaliação inicial, né, quando do ingresso do aluno. Na Secretaria de Educação, foi feito ano passado, com nós educadores físicos, uma ficha de avaliação funcional, né? Essa ficha, ela nos auxilia um pouco, assim, para que a gente possa seguir dentro do nosso planejamento e acompanhando a criança no dia a dia, no seu desenvolvimento, né? Então, essa ficha, ela é assim, ela consta com 3 avaliações, que a gente possa fazer uma no início, uma no meio do ano e uma no final, que nos ajuda a ver como foi o desenvolvimento daquela criança, né? Outra função importante é solicitar a entrega de atestado médico para a prática de atividade física, bem como a renovação a cada semestre letivo. Por que eu fiz questão de colocar esse item? Porque, às vezes, os pais chegam na escola e eles querem, lógico, que seus filhos sejam atendidos e não sabem da importância de se ter uma autorização, um atestado médico que abone aquela criança a participar dessa atividade. Porque nós temos crianças com vários riscos. Nós temos crianças que têm só a metade do coração. Nós temos crianças que têm problemas cardíacos, com deficiências, anencéfalos. Então, é de suma importância. E, assim, é bom que o educador físico acompanhe muito isso de perto e sempre cobrando os pais, explicando, orientando o porquê. Tem muitos que falam, não, mas meu filho está bem. E não só o atestado, mas o acompanhar da criança o dia a dia. Porque o atestado, ele nos dá uma gama para você trabalhar durante um semestre. No próximo semestre é pedido que renove. Mas o professor, o educador, ele tem que estar muito atento, muito conhecedor da criança, porque, às vezes, nesse período que ele já tem o atestado, ele pode adquirir uma outra dificuldade, uma doençazinha, uma pneumonia,
alguma coisa que o impeça de fazer a atividade, mesmo tendo o atestado para aquele período, né? Então, é muito importante que o professor seja bem conhecedor do aluno, seja bem familiarizado as dificuldades, as necessidades, porque está nas nossas mãos, né? Nós ali, a responsabilidade é nossa. Orientar a família e não apenas a criança em desenvolvimento. Isso é muito importante, porque a maioria dos pais que chegam nas escolas não estão preparados para assumirem a necessidade do filho. Então, aquele acolhimento, a orientação que você passa para um pai é muito importante. Nós, na Secretaria de Educação, nós temos alunos de várias classes sociais, né? A maioria são classes baixas, mas temos também outros de classes altas. Então, essas pessoas que não têm muita informação, que não têm muito acesso à informação, elas chegam, às vezes, perdidas, né? Às vezes chegam, meu filho tem um filho com, por exemplo, síndrome de Down, meu filho é doente. Não, seu filho não é doente, o seu filho tem uma síndrome. Se ele tivesse com febre, com uma outra coisa, sim, ele estaria doente. Mas não, então isso é muito importante, esse diálogo com os pais é importante. E também até pela troca, né? É um trabalho em grupo. O educador físico, ele trabalha com o professor de atividades, ele trabalha com a família, né? É uma troca. A gente procura saber o que está acontecendo em casa, a senhora, com a mãe ou com o pai, a senhora percebeu que houve alguma melhoria, que houve algum avanço no desenvolvimento do seu filho? Então, é importante estar sempre essa troca. Eu digo pai ou mãe, mas, na verdade, é o responsável pela criança, né?